Você gosta de filmes catástrofes? Aqueles filmes do tipo 2012, Impacto Profundo, quando um grande desastre natural acontece e as pessoas precisam se virar para sobreviver e você fica ali naquela situação se imaginando o que eu faria para sobreviver diante dessa situação? Pois bem, tem aí na Netflix agora um filme que tá faz um tempinho já no top 10 e eu assisti ele agora recentemente e estou aqui para te ajudar um pouco a entender melhor do que se trata esse filme. Imagine aí uma mistura de 2012 com Feitiço do Tempo e você vai ter talvez aí um dos melhores episódios de Black Mirror em longa-metragem. Fica aqui comigo no vídeo de hoje porque a gente vai falar de. Oi, eu sou o Totô e você tá no canal Tereré Nerd. Se tá chegando aqui por agora, saiba que esse canalzinho tá engatinhando ainda, então se possível se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e ajuda a gente aí a estar melhorando esse canal com sugestões de vídeos que vocês queriam ver aqui, se vocês querem ver aí mais críticas, mais análises de séries, curiosidades, não deixa de comentar aí. A gente está aqui para bater um papo sobre os assuntos que a gente tanto gosta de, se possível, se manter longe das polêmicas e dos debates aí, né? Se possível. Então, fica aqui nesse vídeo comigo, dá aquela ajudinha aí se você puder, aquele nosso combinado, eu falo daqui, vocês fazem o Pix daí e a gente se combina e dá tudo certo. Em A Grande Enchente, que estreou agora na Netflix, há uma grande pegadinha aí. Quando você vê o trailer, quando você vê ali o trailer, nem é trailer, né? Aqueles trailers Netflix lá que pegam uma grande cena e pronto, você que se vire para entender do que se trata a trama, assim que você vê aquele pseudo trailer, o que você imagina? Beleza, né? É um filme sobre uma grande enchente, uma grande inundação que chegou então ali na Coreia do Sul, e as pessoas então precisam sobreviver. E na trama a gente vê então que uma mãe vai fazer de tudo para salvar o seu filho é, dessa grande enchente, dessa grande inundação que chegou no lugar. Grande enchente, ela nos traz um certo desafio, né? Primeiro porque é impossível falar desse filme sem spoilers propriamente dito. Entretanto, os spoilers desse filme não querem dizer absolutamente nada. Então, eu vou tentar dividir esse vídeo em duas partes. Então, a primeira parte aí, tentando evitar os máximos ao spoiler, até dar uma nota para ele, e depois a gente fala um pouco mais sobre o final do filme, sobre o que eu entendi, para a gente entender se a gente tem a mesma conclusão, a mesma ideia. Tá? No começo do filme, então, a gente tem uma mãe interpretada pela atriz Kim Da-mi, né, que talvez aí é um papel mais conhecido delas aí para a galera que é da geração Netflix aí, seja Nosso Eterno Verão. É um doraminha, tem lá no catálogo da Netflix, se você quiser ver mais da atriz, vai lá assistir. E ela interpreta então a Anna, né, a doutora Anna. Então, a Ana, que é uma doutora ali, ela tá então num dia de folga, acorda com o seu filho, né? E o garotinho parece que tem uma fixação ali por mergulhar, né? Vocês vão ver que mergulho, água aqui é o mote recorrente no filme. Então, assim, ele tem essa. Ele olha assim, simplesmente você. Até então você não vê nada, você só vê, né, a doutora ali no quarto. E aí ela acorda, o filho dela tá falando: Olha, mãe, vamos mergulhar, a rua tá cheia de água. E aí, beleza, né? Isso aí você já viu o trailer, já tem ali o nome do filme, você fala: beleza, é essa enchente que começou a acontecer, né? Começou, ela chegou, né? E aí, quando assim, com poucos minutos de filme, aquela água já tá entrando na casa ali. Então já vem um alerta avisando todas as pessoas que essa enchente começou em uma parte do país e agora chegou numa outra parte ali. Então ali você tem aquela primeira sequência do desespero, você tem né, as pessoas ali, tudo então para de repente sobreviver a essa grande catástrofe, toda aquela cartilha do filme Catástrofe, né?
E aí é ela tentando salvar o filhinho dela, até que ela é interceptada por um agente, que me parece ser um agente, a princípio não é do governo, ele é de uma empresa particular, que é o laboratório onde essa doutora trabalha. O lugar que ela trabalha mandou um agente ali para resgatar ela. E nesse primeiro momento, vários detalhes já são ali jogados na nossa cara, só que você, então, como é a primeira vez, você não entende. Então, esse agente que é interpretado pelo ator, o ator Park Hee-soo, eu falei certo, falei errado, eu não sei. Me corrijam sempre aí. Né? Nomes sempre são um grande problema aqui no meu canal, e principalmente quando é os coreanos, né? Esse ator, ele é até conhecido da gente. Se você for lá na primeira temporada de Round Six, né, ele é o 218. É isso mesmo, 218, que é o finalista lá, é o cara que vai para a final lá com o protagonista lá no jogo da Lula mesmo, é aquele ator lá. Já conhecido, então, da galera que curte as produções da Netflix, que estão ali assistindo, então já tem uma familiaridade aí. Então esse agente chega, vai lá, vão tentando, situações vão acontecendo, né? Tem um pequeno flashback daí que você entende, então, que ela tem um trauma, essa doutora tem um trauma ali, por conta de um acidente de carro onde o marido dela morreu afogado, né? Então, assim, até então, puro suco aí dos filmes de catástrofes, né? Você tem uma mãe lutando pela vida do filho, você tem um trauma aí no personagem, e esse personagem tendo que lidar com esse trauma diante de um acontecimento catastrófico. E aí vão ter, né, as pessoas que se aproveitam disso, as pessoas aí que estão em situações vulneráveis, então você tem um casal de idosos, você tem crianças, você tem aí, né, os criminosos, você tem até uma mulher dando à luz em algum momento. E se eu parasse por aqui, você já ia pensar, pô, mó legal a ideia desse filme, eu quero assistir. O problema é que a doutora morre, entendeu? Ela consegue ali, ela vai até certo ponto e ela morre, simplesmente morre. E aí, quando isso acontece, aí, isso aí não é spoiler, tá, gente? Isso aí faz parte do mote do filme. Você descobre que ela tá presa num looping. Então, aquele dia recomeça mais ou menos ali no mesmo ponto do dia do início do filme, com o filhinho dela acordando ela, só que dessa vez a água já está mais avançada. Lembra que da primeira vez a água estava lá na rua? Dessa vez ela já está no quarto. E aí ela vai, então, ela e esse agente tentando de todo jeito chegar lá no fim, né? Por quê? Porque tem um helicóptero lá no topo esperando ela, porque foi enviado por esse laboratório para resgatar ela. Então você tem aí uma ótima mistura de feitiço do tempo, né? Com aquele lance do looping temporal que todo dia recomeça, com um filme de enchente. Só que o que acontece? Em meio a tudo isso aí, várias informações são simplesmente jogadas na sua cara, o que te deixa muito, muito confuso em relação ao que realmente está acontecendo. Talvez você que é mais calejado com filmes de ficção científica, de viagens no tempo, de multiversos, de todas essas coisas assim, principalmente você que é fã da série Black Mirror aí, que já está meio acostumado com conceitos de ciência aí, vai acabar então entendendo um pouco mais, com uma certa dificuldade, mas vai acabar entendendo aí um pouco mais, e você pode não se perder tanto. Já um público comum que chegou ali só para assistir um filme de enchente, esse aí eu já acho que eles vão ter uma certa dificuldade, porque a, a, a enchente é só um detalhe dentro de tudo que está acontecendo, né? Ela é só um motivo para tudo que acontece. E aí pode ser que nesse primeiro momento, com tanta informação sendo jogada, as pessoas se sintam confusas ali e entender o que realmente aconteceu. E aí muita gente, obviamente, vai sair decepcionada, porque foi ali para ver um filme catástrofe, um filme de enchente, em que o mundo está acabando, é, e não e não é sobre isso o filme. E aí ele é, na verdade, um filme de ficção científica. E isso é simplesmente jogado ali na sua cara. E por um lado, eu que gosto desses tipos de filme, eu gostei muito dessa ideia.
A questão é que até para mim, que já sou calejado com esses tipos de conceitos e filmes, ele já ficou bem confuso e um pouco perdido ali no meio do caminho. Então, assim, como eu disse, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então, não dá para eu continuar a falar ele sem falar detalhes da trama, detalhes do filme, né? Tudo que eu trouxe para vocês até aqui, até esse ponto, basicamente é o que acontece ali na primeira metade do filme. Então, não é nada que vai te trazer, quebrar a sua expectativa aí, né? Mas se você tiver em mente aí, se você quiser ir lá ver o filme, depois volta aqui no vídeo, então, para a gente debater o que acontece no final, né? O segundo vídeo que eu faço aqui no canal é com filmes da Netflix que eu tenho que fazer isso, né? O outro é o Brick, também tá aqui, tá aí no meu canal, vai lá dar uma olhada depois. Bom, mas se você vir até aqui, né, e quer saber aí se vale a pena assistir o filme, vale, tá? Apesar de toda a confusão, apesar de todo o, assim, a forma como, não é muito orgânico a forma como as coisas são entregadas para você no filme, né? Então ele não é aquele filme para você assistir com o celular na mão, tá? É um filme que você precisa realmente, que está se tornando cada vez mais raro na Netflix, né? Você precisa realmente parar, assistir o filme, entender a história, porque senão vai ficar pior ainda para você, tá? Então, assim, quando se trata das cenas de inundação, tem cenas muito criativas, tá? Tem aqueles conflitos que eles causam, né? Principalmente ali com a mulher grávida e com o casal de velhinhos ali, que é muito legal, é bem tocante assim, que você precisa acompanhar para ver assim. Então, o que você precisa saber dessa primeira metade? Que é um filme de enchentes e aqui também é um looping temporal. Quer dizer que aquele dia está acontecendo todos os dias novamente, porque ela tem um objetivo a ser alcançado. Enquanto isso não acontece, ela vai passando por diversas situações interessantes. Os atores entregam bem, né? Principalmente na primeira grande virada do filme ali, o Park Sung-hoon manda muito bem ali como o agente que vai ser traído por essa organização, tá? Então, assim, se você quer saber só a nota e se deve assistir sim, tá? A minha nota, eu vou dar um 6,5, porque eu gostei bastante da produção, gostei da direção, os efeitos são muito bons, o conceito como a coisa funciona, eu achei bem legal, bem legal de ver como a coisa toda funciona. Porém, eu acho ele muito confuso ainda. Acho que ele não consegue se explicar muito bem, né? Ele não consegue. O próprio roteiro às vezes se confunde um pouco naquilo que está fazendo. Na hora, principalmente na hora de casar, né? O tipo de história que está sendo contado ali, tá? Que seria o filme Catástrofe, mais o looping temporal, mais a ficção científica. Na hora de casar isso tudo, eles não sabem muito bem como colar isso, né? E aí pode ser que você se sinta confuso. Vai lá, assiste o filme, volta aqui, porque a partir de agora a gente vai conversar com spoilers, ó. E vamos falar sobre o final do filme, coisa só. A doutora Ana chega no topo do prédio a primeira vez lá, com o filho dela, o Jain, muita coisa já vai sendo entregue durante essa primeira escalada. Primeiro, que a doutora faz parte de um experimento, né? Segundo, mais sobre o motivo dessa inundação também é nos explicado. Ali a gente já fica sabendo, então, através do agente, né? Então a gente já fica sabendo ali através do agente, né? Que o que aconteceu? Um asteroide aí, parte de um asteroide caiu no oceano e isso causou inundações em praticamente o mundo inteiro. Então, o pouco do mundo que ainda resta vai ser inundado por águas aí e a vida na Terra, então, praticamente está extinguida. Sabendo da chegada desse asteroide, né, à Terra, desse meteoro à Terra aí, alguns grupos cientistas aí, alguns laboratórios se uniram para criar um projeto de repovoação do ser humano. Como não existe tempo hábil aí, então, para procurar um planeta que seja compatível com a nossa Terra aqui, para o ser humano habitar, o que passa, então, a ser o foco desses projetos? Criar seres humanos sintéticos, mas com 100% da nossa capacidade de sentimento. Então, a doutora Ana faz parte de um laboratório onde eles estão aí chegando ao cerne dos sentimentos desses seres sintéticos, desses humanos sintéticos.
Então, eles criam aí para ela, né, através dela mesmo, um desafio de criar o sentimento de proteção, né, de maternidade, né, do que uma mãe é capaz de fazer para resgatar o seu filho, né? Então, assim, é uma parte do experimento. Né? Como eu disse, nem todos os conceitos são muito bem explicados, nem tudo fica muito na tela, mas basicamente o que eu entendi é isso, né? Eles precisam extrair o máximo de sentimentos humanos possíveis e através disso, então, o que eles fazem? Eles criam aí esses seres humanos sintéticos e colocam eles dentro de uma simulação, né? Eles entram dentro de uma simulação e eu acho bem legal, depois que você sabe da simulação, a forma como os cenários são compostos. Então, todas aquelas situações que você vê, elas se repetem por quê? Porque é, existe uma rejeição por parte da doutora Ana, porque tanto ela quanto a chefe dela é, assumiram o trabalho de criar duas crianças aí, um menino e uma menina, né, para povoar essa nova terra. Só que, por conta, lembra do acidente que aparece lá no começo? Nesse acidente, o marido da doutora Ana morreu e ele morreu para que a criança sobrevivesse. Então, ela criou uma certa rejeição aí pelo garoto. E aí, esse garoto faz parte do experimento. Então, ela precisa, qual que é a grande missão dela? Ela precisa chegar ao ponto de sacrificar tudo até salvar realmente ele, porque é algo que ela não quer. Ela entra com esse desafio, mas ela não quer. E isso precisa ser um desafio real. Ela precisa criar esse sentimento de mãe, esse vínculo, essa dor, esse afeto. E aí vão se repetindo os dias até que ela finalmente consegue aí. E depois de muito, 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 muito tempo, assim. E essa questão, como é que eles medem o tempo, eu achei muito genial. Assim, muito, genial não, achei bem legal. A cada vida que ela tem, a doutora Ana tem, repara na camiseta dela, tá? Tem um número, então esse número vai subindo, ele vai aumentando. E isso vai dando uma agonia na gente que está assistindo, assim, que você fica pensando, meu Deus do céu, olha o tanto de dia que ela levou para chegar nesse ponto, né? E aí ela vai indo, vai se repetindo, e é bem interessante, assim, que ela começa a corrigir outros pontos também, né? Sobre a empatia humana, porque ela começa a intervir também na história daqueles, vamos chamar de NPCs aqui, porque eu não sei se aquelas outras pessoas fazem parte do experimento ou são só NPCs que estão ali mesmo, né? Mas a cada rodada ali, então ela vai começa a interferir nas histórias tipo, do casal de idosos, da mãe que está tendo o bebê, né? O que acontece depois também não é mostrado. E da mesma forma, acho que fica bem claro que o o agente lá, ele também é designado ali para a missão como voluntário para esse projeto aí. Eu acredito que ele exista mesmo também fora dessa simulação. Né? Mas assim, as situações são interessantes, são divertidas. Acho que é um filme que te prende ainda assim, apesar de chegar um momento que você entende que aquilo ali é só uma mera simulação, mas ainda assim o filme consegue trazer uma emoção para você ali, uma certa aflição, né? Principalmente ali pro fim mesmo, pro último, né? O último dia que ela fica ali, que o projeto é finalizado, né? Tem até uma parte bem interessante ali que esse projeto quase deu certo em um momento, mas eles já estão indo para o espaço, já estão lá numa nave espacial, numa estação espacial. Essa estação, né? Acontece uma coisa lá, né? E aí o corpo dela também passa a ser sintético, né? Ela passa a ser uma pessoa sintética porque tem um backup ali do cérebro dela, que é o cérebro matriz, que vai ser usado lá nessa nova forma de vida. Então, assim, uh, eu acho que o melhor comparativo para esse filme como um todo é que ele é um grande episódio de Black Mirror, assim, tem todos aqueles conceitos científicos, né, de sci-fi ali, com umas pitadas de terror, né, no caso aqui a gente tem esse terror da catástrofe, né, e eu acho que ele conduz bem, o diretor manda bem ali, a direção manda bem, os atores estão bem também, os efeitos são até competentes, né, não é nada que, nossa, vai ganhar um Oscar,
mas eu acredito ali que são 2 horinhas ali que passam até rápido com tudo que ele te mostra, né? Peca pela confusão, peca ali por não saber entregar muito bem, assim, não digo muito bem, né? A gente reclama aí das exposições de roteiro e quando elas não acontecem a gente está reclamando também, né? Mas assim, ele pega um pouco assim, na hora de facilitar um pouco os conceitos, né? Dava para simplificar um pouco mais, mas é uma forma que os coreanos têm de contar histórias indo e voltando, né? Quem é dorameira aí, dorameira já sabe disso, né? Eles nunca contam a história de uma forma linear. Eles te jogam uma coisa aqui, retomam essa coisa lá na frente e depois volta para trás de novo. Mas mesmo assim eu achei um conceito interessante, né? O final do filme, se você ficou com dúvidas, não tenha dúvidas, tá? A Terra foi pro cagaço mesmo, a Terra como a gente conhece realmente já não existe. E aquele é o ponto, a partir do momento que o dela ali deu certo, que ela conseguiu essa 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 condição aí foi aplicada aos demais experimentos, né, às demais formas sintéticas de vida, e é por isso que a gente vê todas aquelas naves saindo da Terra e indo em direção a um outro planeta ali, que me parece ser bem similar à nossa Terra aqui, né, porque eles querem, na verdade, estar emulando, então, a vida como a gente conhece, mas com um novo tipo de ser humano, né. É bem interessante por causa dessa pegadinha mesmo, né? Confuso aí no meio, até você entender, até você pegar. Eu me confundi um pouco algumas vezes, eu posso estar até falando bobagem nesse momento, inclusive, mas a melhor forma, como sempre, é você assistir, tá? Então, você assistiu A Grande Enchente? Foi pego de surpresa? Achou que era um filme de catástrofe? E descobriu que não, que era um filme de ficção científica? Com viagens no tempo, né? O famoso looping temporal. Gostou do filme? Não gostou? Teve uma percepção diferente? Não deixe de comentar aí, tá? Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Eu recomendo que você assista sempre, né? A minha opinião é a minha opinião, a sua pode ser muito diferente da minha experiência, a sua pode ser inclusive melhor, né? Então, eu vou ficando por aqui, agradeço por você que ficou aí, não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e até o próximo vídeo.